Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mari, estou aqui trabalhando com o terceiro ano também. E hoje nós temos uma aula de língua portuguesa bem interessante e bem diferente. Acompanhem a programação e não percam nem um minutinho da nossa aula, certo? Vamos ver os objetivos que estão preparados? Identificar as mensagens dos verbetes e elaborar um roteiro para a escrita de um verbete sobre o tema abordado. São esses dois objetivos que a gente vai trabalhar. Materiais da aula: o caderno de vocês, o lápis de escrever, os lápis de cor e a borracha e o material do Vem Aprender também, que vocês deixam aí na mesa, que tem uma atividade lá que vai ser usada também, certo, crianças? Então, na semana anterior, a professora Mayra trouxe essa história aqui para vocês, a palavra feia de Alberto. Lembram dessa história? E que nessa história, a palavra feia de Alberto, apareceu uma palavra diferente, que era a palavra cricket. Lembram? Então, hoje nós vamos conhecer esta palavra diferente que a gente viu lá no verbete do dicionário, que a gente pesquisou o que quer dizer, o significado dessa palavra, e hoje nós vamos conhecer um pouco da história do jogo do cricket. Certo, crianças? Então, vamos lá, a palavra feia de Alberto, né? O jogo de cricket. O jogo de cricket lá na história, aconteceu que o seu Hilário jogou o taco de cricket para cima, caiu no dedo do Alberto, o Alberto acabou falando uma palavra feia. Aí vocês ficaram perguntando o que era cricket. Então, a professora trouxe o texto aqui e vocês vão junto com a professora fazer a leitura dele. Certo? Jogo de cricket. Acompanha com a professora lá. O jogo de cricket surgiu na Inglaterra na década de 1780. Era um jogo recreativo apropriado para os nobres. Ele é um esporte praticado em países como a Inglaterra, Paquistão e Índia. Então, esse jogo ele surgiu lá na Inglaterra, né, em 1780, e era um jogo para os nobres. No Brasil, surgiu nos meados de 1800, era um esporte da monarquia e praticado na casa da princesa Isabel. O jogo de cricket é formado por uma equipe de 11 jogadores de cada lado. A partida começa com 2 jogadores, atacantes, posicionados nas extremidades do corredor, onde se localizam as casinhas. Ambos possuem um taco, são os rebatedores. O tempo do jogo varia, podendo ser de 3 horas, 8 horas ou 5 dias. O objetivo é marcar mais corridas do que o adversário. A partida possui 2 entradas, uma equipe arremessa e a outra rebate. Cada vez que o rebatedor se desloca do campo, conta-se uma corrida. Os jogadores são eliminados quando derrubam a casinha, apanham a bola com a mão, sem ela ter tocado o chão, ou a bola ir na direção da casinha e toca as pernas do jogador. A equipe vencedora é quem contabilizar maior número de corridas. Então a professora vai voltar uma tela antes para explicar para vocês um pouquinho sobre esse jogo do cricket que tem aqui também no Brasil. Então ele surgiu na Inglaterra, né, que a professora falou, na década de 1780, década é um período de 10 anos, tá? Por isso que a gente fala década, é um período de 10 anos. Era um jogo recreativo apropriado para os nobres. Os nobres eram os ricos da época, né? Monarquias, reis, as pessoas bem ricas e influentes da cidade que podiam jogar cricket. Ele não era um esporte para outras pessoas, só para os nobres. Ele é um esporte praticado em países como a Inglaterra, Paquistão e Índia. Ele ainda é um esporte muito famoso na Inglaterra, muito famoso no Paquistão e na Índia. No Brasil, ele surgiu nos meados de 1800. Meados quer dizer que é entre 1800 e 1810, nos meados dessa virada do século, certo? Era um esporte da monarquia. Quem fazia parte da monarquia?
nosso imperador, a princesa Isabel. Então, era lá na casa dela que eles praticavam esse jogo do cricket. E ele é formado por uma equipe de 11 jogadores. Então, cada vez entra 2 jogadores no campo. A partida começa com 2 jogadores atacantes posicionados nas extremidades do corredor, onde se localizam as casinhas. Muito parecido aqui no Brasil com o jogo de bete. Ambos possuem um taco, que são os rebatedores. Então, fica 4 jogadores na quadra, assim, no campo, né? Um rebatedor, um arremessador da equipe. Da outra equipe é a mesma coisa, um rebatedor e um arremessador. O tempo do jogo varia. Ele pode ser de 3 horas, então existem jogos que acontecem em 3 horas, existem jogos que são 8 horas e existem os campeonatos que levam 5 dias, certo? O objetivo é marcar mais corridas que o adversário. Então, cada vez que rebate a bola, quanto mais o rebatedor correr de um canto ao outro da extremidade do corredor, é que vai sendo contabilizado a quantidade de pontos, certo? Não é derrubar a casinha. Derrubar a casinha, o jogador está eliminado do jogo. A partida possui 2 entradas, a equipe arremessa e a outra rebate. Então, um vai jogar a bola e o outro time vai ter que rebater. E aquele que arremessou a bola tem que correr para pegar a bola, certo? Cada vez que o rebatedor se desloca no campo, conta-se uma corrida. Então, o rebatedor bateu a bola, saiu correndo, o arremessador tem que buscar a bola lá para jogar de novo. Os jogadores são eliminados quando derrubam a casinha, que é aquilo que a professora falou, se eles derrubarem a casinha, então os times têm que proteger a casinha, não pode deixar a casinha cair. Quando pegam a bola com a mão, sem ela ter tocado no chão, ela tem que tocar no chão primeiro, ou a bola ir na direção da casinha e tocar as pernas do jogador. Então, se a bola bater nas pernas do jogador, ele está eliminado. E a equipe vencedora é quem contabilizar maior número de corridas. Então, quem fizer o trajeto mais vezes, com mais corridas, é que ganha, certo? Então, olhem aqui, a professora trouxe para vocês o mapa da Inglaterra, aonde surgiu o cricket, o jogo de cricket, certo? Olha aqui, pequenininho, olha. Um país bem pequenininho. E o nosso país, Brasil, olha a comparação do tamanho do nosso país com relação à Inglaterra, né? Então, a Inglaterra é um país europeu, fica do outro lado do Oceano Atlântico, né? E é aqui que surgiu o jogo de cricket. E depois, no Brasil, ele veio no Rio de Janeiro, nos meados de 1800. Então, olhem aqui a gravura do cricket, certo, crianças? Muito bem. E hoje nós vamos fazer uma elaboração de roteiro de texto relacionado ao jogo do cricket, que a gente leu aqui, a professora leu com vocês e explicou isso para vocês. Mas antes eu quero que vocês venham aqui na mesa para a professora poder mostrar para vocês um pouquinho do jogo do cricket, certo? É claro que a professora Mayra aqui não trouxe o jogo de verdade, né? Porque aqui a professora Mayra nem tem esse equipamento para poder mostrar, mas a gente fez uma adaptação, certo? Então, aqui vocês estão vendo a casinha, que é muito parecida com a que estava lá na tela. Olhem lá, né, na tela. Estão vendo? Então, a professora Mayra fez aqui. Vocês também podem fazer em casa para brincar, é bem legal. Estão vendo os jogadores lá na tela também? Então, eles usam um taco, igual esse aqui que a professora Mayra está na mesa. Claro que o taco deles é muito maior, né, que esse daqui. E eles usam uma bolinha, né? Uma bolinha. Então, o rebatedor fica com o taco, o arremessador com a bolinha e não podem derrubar essa casinha, certo? É igual, parecido com o bete, que a gente joga na rua, só que a gente coloca o taco no chão. Ali não, o taco fica no alto, aqui o rebatedor tem que pegar o taco aqui e tem que rebater a bola aqui no alto, certo? Vocês podem brincar em casa, mas de preferência longe das vidraças dos vizinhos, longe dos carros aí, para não correr perigo, certo, crianças? Então, isso aqui é só um pouquinho para vocês verem como é que é um jogo de cricket, mais ou menos. E pode fazer de material reciclável, assim que nem a professora Mayra fez, olhem ali, ó, tá? Tudo material reciclável. Olhem aqui os caninhos para fazer a casinha, né? Vocês podem fazer também, pode fazer com lata, pode fazer com caixinha de leite. O importante é sair brincando, certo? Então, agora, nós vamos fazer essa elaboração de roteiro de texto. E, para isso, nós vamos vir aqui nesse cartaz que a professora Mayra colocou aqui na tela, certo? Então, vocês vão me ajudar a fazer algumas perguntas relacionadas ao texto.
Vocês lembram onde que surgiu o jogo de cricket? Isso, na Inglaterra, mas nós precisamos colocar essa pergunta. Onde surgiu o cricket, né? O jogo de cricket. Eu vou escrever lá em cima a palavra roteiro, porque depois nós vamos usar isso daqui. Roteiro. Vocês não precisam escreverem aí na casa de vocês, crianças. A professora Mayra que vai escrever aqui, certo? Então, a primeira pergunta. Como que a gente soube, né, do cricket, né? Onde que ele surgiu, né? Onde surgiu o cricket? É a primeira pergunta nossa. E vocês já vão me dar a resposta. Onde surgiu o cricket? Olhem lá, final de pergunta, né? Coloca o ponto de interrogação. Aonde que surgiu o jogo de cricket mesmo, crianças? Na Inglaterra, isso mesmo. Resposta: na Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra é nome próprio, por isso que a professora Mayra escreveu com letra maiúscula, certo? Segunda pergunta. No texto falava que o jogo era específico para uma classe de pessoas, né? Qual era essa classe de pessoas? Para quem que ele era destinado? Isso mesmo, para os nobres, né? Então nós vamos pôr essa pergunta porque ela é importante. Para quem era destinado o jogo? Naquela época, gente, quando surgiu. Agora, ele já é um jogo bem popular, certo? Então vamos colocar a segunda pergunta. Para quem era destinado o jogo de cricket? Para quem, quer dizer as pessoas, né? Era destinado o jogo de cricket. De cricket. Para quem que ele era destinado mesmo, crianças? Isso, para os nobres, né? As pessoas que eram ricas naquela época, né? Então vamos pôr a resposta: para os nobres. Os nobres. Muito bem. Aí depois que o jogo de cricket ficou conhecido na Inglaterra, ele veio para o Brasil, não veio? Que a professora contou lá que no Brasil ele também surgiu aqui no nosso país. Então nós precisamos pôr uma pergunta assim. No Brasil, quando que o esporte surgiu? A gente precisa pôr essa pergunta para poder responder. Então, vamos pôr essa pergunta. No Brasil, quando que o esporte chegou? Vocês lembram? No Brasil, quando o esporte chegou, vírgula, quando o esporte chegou. Vocês lembram em que época que chegou o esporte? Vocês lembram? Isso, em meados de 1800, isso mesmo. Resposta. Chegou em meados, quer dizer assim, entre os meios, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois dos anos de 1800. Meados de 1800. Então, olha, já faz muito tempo que o jogo de cricket chegou no nosso país. Então, aqui no Brasil, ele também era destinado a uma certa classe de pessoas. Para quem que podia praticar o cricket aqui no Brasil? Quem eram os praticantes? Isso mesmo, era a monarquia, né? Então, número 4, vamos fazer a pergunta primeiro.
quem eram os praticantes de cricket no Brasil? Quem eram os praticantes de cricket no Brasil? Quem eram, crianças? Vocês lembram? Quem eram as pessoas que podiam praticar cricket no nosso país? Isso, a monarquia, e eles praticavam na casa de quem? Da princesa Isabel, isso mesmo. A monarquia. O imperador, né? Sua família. Monarquia, na casa da princesa Isabel. Então, era somente eles que podiam praticar esse esporte. Princesa Isabel. Certo? Além dessas pessoas que praticavam esportes, o esporte também precisa ter times, né? Como é que as pessoas vão jogar se não tem time? De quantos componentes era formado o jogo de cricket? Vocês lembram quantos jogadores tinha no jogo? E isso, tinham 11 jogadores. Mas antes da gente colocar essa resposta, nós precisamos fazer a pergunta. Quantos jogadores tem um jogo de cricket? Não é isso? Isso mesmo. Então, vamos colocar a pergunta número 5. E as canetinhas da prof estão falhandinho. Elas não gostam de escrever na parede. Vamos lá. Número 5. Quantos jogadores tem a professora Mayra vai se ajoelhar agora aqui para escrever, viu? Time de cricket. Quantos jogadores tem mesmo, crianças? Vocês lembram quantos jogadores tem? 11 jogadores, isso mesmo. Cada time tem 11 jogadores. 11 jogadores. Aí, o jogo, como qualquer outro jogo, ele tem um objetivo, certo? E a professora Mayra também falou lá no texto qual era o objetivo do jogo. Nós precisamos colocar essa pergunta porque ela vai ser muito importante na hora que a gente for produzir o verbete, certo? Então, qual era o objetivo do jogo? A gente não sai jogando aí sem objetivo nenhum, né? A gente tem que ter um objetivo para jogar. Então, qual era o objetivo do jogo do cricket? Não é objetivo, desculpa, a professora trocou a pergunta. Os objetos usados. A professora falou. O objetivo também vai entrar na pergunta. Quais eram os objetos usados? Isso, taco, bolinha e casinha. Muito bem. Pergunta número 6. Quais são os objetos? E a professora mostrou ali na mesa para vocês. Usados no jogo de cricket. Pergunta, coloco ponto de interrogação. Quais são mesmo os objetos, crianças? Isto é um taco, uma bolinha ou uma bola e a casinha, né? São esses objetos que tem. Aí também lá no texto falava do tempo de cada jogo. Vocês lembram lá? Isso também é importante a gente colocar, porque quanto mais informações a gente colocar no nosso verbete, quem for ler o nosso texto depois vai conseguir entender sobre o que nós estávamos falando. Certo? Então nós vamos colocar uma pergunta relacionada ao tempo. Quanto tempo
tem uma partida, né, de cricket? Ou quanto tempo dura a partida? Qual é o tempo de uma partida de cricket? Então, agora nós vamos pôr a resposta. Quanto tempo? Isso mesmo, 3 horas. Quantas horas mais? 8 horas ou 5 dias quando é campeonato, né? 3 horas, ó, a professora vai representar o 3 horas pelo H. 8 horas ou 5 dias. Então, quando é campeonato, é 5 dias. Agora sim nós vamos fazer a pergunta do objetivo, né? Qual é o objetivo do jogo de cricket, né? Vamos pôr essa pergunta também. Vou escrever aqui embaixo agora. Qual o objetivo do jogo de cricket? Vocês lembram qual que era o objetivo? Isso mesmo, marcar mais corridas que o adversário. Vamos escrever essa resposta. Marcar mais corridas que o adversário. E então, crianças, além desse objetivo, como que acontece a eliminação de um jogador? Nós precisamos colocar essa resposta, essa pergunta também. Como é a eliminação de um jogador de cricket? Número 9. Como é a eliminação? Vocês não se preocupem em escrever, só acompanha com a professora. Porque depois nós vamos colocar isso daqui tudo no papel de novo. Eliminação de... Agora vamos aqui. Um jogador de cricket. Então, como que acontece a eliminação de um jogador de cricket? Ele sai quando ele perde? Como é que é? Não, né? Ele sai quando derruba a casinha, quando ele pega a bola com a mão sem a bola ter tocado no chão, ou quando a bola toca nas pernas do jogador, certo? Então, vamos lá, vamos escrever essas respostas. Quando ele derruba a casinha quando, tudo na mesma resposta, a bola não toca no chão e ele, né, o jogador, pega na mão essa bolinha. Primeiro ela tem que tocar no chão para depois poder pegar. Pega na mão. Ou quando a bola toca nas pernas do jogador. Isso? Bola, isso mesmo. Bola toca as
pernas do jogador em direção à casinha, né? Isso mesmo. A casinha. Aí, para finalizar o nosso roteiro, quem ganha o jogo do cricket? Sempre tem um time que ganha e um time que perde. Quem que ganha? Quem fizer mais corridas, isso mesmo, que o adversário. Pergunta número 10 para nós finalizarmos. Quem ganha o jogo de cricket? Resposta: a equipe que marcar mais pontos, né? Mais corridas. A equipe que marcar mais corridas. Então, crianças, esse é o nosso roteiro de texto. Ah, a professora esqueceu aqui, ó, a direção à casinha. Certo, crianças? Então, crianças, ali, nesse roteiro de texto, por que a gente faz um roteiro de texto? Para a gente poder escrever um texto depois. Claro que nós não vamos escrever o texto hoje, nós vamos escrever na próxima aula. Mas isso daqui é um roteiro, é uma base para a gente fazer o nosso texto, certo? Então, agora vamos ali na tela, porque a professora pegou todas essas perguntas que vocês fizeram comigo, fiz uma mágica aqui e já joguei lá na tela para ficar melhor a nossa leitura. Onde surgiu o cricket? Na Inglaterra, para quem era destinado o jogo de cricket para os nobres. No Brasil, quando o esporte chegou em meados de 1800. Quem eram os praticantes de cricket no Brasil? A monarquia, na casa da princesa Isabel. Quantos jogadores tem um time de cricket? Tem 11 jogadores. Quais são os objetos usados no jogo do cricket? Taco, bola e casinha. Qual é o tempo de uma partida de cricket? Varia, 3 horas, 8 horas ou 5 dias. Qual o objetivo do jogo do cricket? Marcar mais corridas que o adversário. 9. Como é a eliminação de um jogador no cricket? Quando ele derruba a casinha, quando a bola não toca no chão e ele pega na mão, quando a bola toca as pernas do jogador em direção à casinha. E 10. Quem ganha o jogo de cricket? A equipe que marcar mais corridas. Então, esse roteiro de texto a gente usa para montar a produção do nosso texto. Certo, crianças? Então, essas perguntas vão nos ajudar a escrever o texto depois. Opa, não é até logo não, crianças. Nós temos uma atividade lá na mesa. Vamos com a professora aqui na mesa? Então, só para nós descontrairmos agora, a gente já falou bastante do jogo do cricket, né? Mas vocês também são crianças, às vezes precisam brincar de uma coisinha diferente, né? Então, a professora Mayra trouxe agora aqui uma brincadeira diferente, que não é a do cricket, porque a gente já cansou de escrever, a professora Mayra também cansou de escrever. Então, agora nós vamos fazer uma brincadeira aqui e vocês vão me ajudar, certo? São os bichos malucos. Então, tem vários bichos aqui, as partes deles separadas, olha. E vocês vão me ajudar a montar. A gente pode montar bicho maluco também. Não precisa... Pode brincar de montar, juntar a parte de um com a parte do outro, mas aqui nós vamos montar o bicho certinho, certo? Isso aqui é para nós dar uma descansadinha aqui na nossa cabecinha. Ok? Olhem aqui, meu Deus, quanta pecinha. Quanto bichinho nessa mesa. Então, agora vocês estão vendo aqui que tem várias pecinhas de bichinhos diferentes. Para nós dar uma relaxada na nossa cabecinha. Vamos pegar um aqui, este aqui, ó, o touro, né, o boi. Acha para a professora Mayra onde que está a outra parte do boi. O corpinho dele.
Aqui está a frente. E onde que está a parte traseira do boi? Isso, olha aqui. Olha lá. Montou o boi. Viu que legal? Montamos um boi. Agora vamos pegar um outro animalzinho. Vamos pegar o elefante? Onde que está a outra parte do elefante? Olhem lá na mesa. Procuraram? Já acharam outra parte do elefante? Será que é essa aqui? Olhem lá, outra parte do elefante. Muito bem. Agora para outro, vamos montar o tubarão? Onde que está a outra parte do tubarão? Isso, aqui em azul. Esse está fácil, né? A outra parte do tubarão em azul. Agora o porco. Onde que está a outra parte do porco? Já acharam? Será que é esse aqui, crianças? Olha lá, será que combinou? Não, ficou estranho, né? E esse aqui, será? Isso, a outra parte do porquinho. Muito bem. Vamos lá, a ovelha. Ok? A outra parte da ovelha, só procurar um corpinho com lã. Isso, olha aqui, outra parte da ovelha. Vamos mais um. Vamos o tamanduá. Aonde que está a outra parte do tamanduá? Isso. Aquela que a professora colocou no porquinho, né? Vamos para a vaca. Onde está a outra parte da vaca? Aqui. Isso mesmo. Agora esse animalzinho aqui, o hipopótamo. Onde está a outra parte do hipopótamo? Isso, aqui em cima, olha lá. O hipopótamo. Muito bem. Agora no senhor jacaré. Onde está a outra parte do jacaré? Esse é fácil, né? Está em verde. Muito bem, corpinho do jacaré. Agora o leão. Aonde que está a outra parte do leão? Bem pertinho dele mesmo. Baleia. Onde que está o corpinho da baleia? Isso, aqui em cima. Olha lá o corpinho da baleia. Muito bem. Agora o camelo. Olhem, onde que está a outra parte do camelo? Acha lá o corpinho dele. Isso. Agora a dona zebra. Onde que está a outra parte da dona zebra? Isso mesmo, aqui em cima. Muito bem. E o cavalo? Ok, a outra parte do cavalo. Acertamos a outra parte do cavalo? E por último a dona onça, olha aqui. Dona onça e o corpinho. Conseguiram dar uma relaxadinha na cabeça, brincando com o quebra-cabeça? Então, crianças, vocês viram que então nossa aula hoje foi bem legal. Nós falamos sobre o jogo do cricket, que começou lá na história, a palavra feia do Alberto, né? E a professora Mayra trouxe como curiosidade para vocês o jogo do cricket. E antes disso, nós trabalhamos algumas dessas palavras nos verbetes. Lembram? Nos jogos dos verbetes do dicionário, algumas palavrinhas que a gente procurou nas aulas anteriores? Então, hoje nós fizemos um roteiro de texto para a gente poder produzir, né, na próxima aula, por isso vocês não podem perder a nossa aula, nós vamos produzir um verbete de curiosidade sobre o jogo de cricket. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau! Oi, crianças! Olha a professora Maria aqui novamente. Eu disse que eu voltava. Mais uma aula de geografia, mais uma aula sobre a segurança no trânsito. Pronto para começar? Novamente, pega o caderno, o lápis, a borracha, o lápis de cor, a folhinha de atividade da aula 12.2 e depois que resolver então as atividades, a gente vai colar ela no nosso caderno. Pronto para aprender com a professora Maria? Vamos lá? Qual que é o nosso tema hoje? Ainda não vou ensinar a dirigir, tá? Porque você ainda não fez 18 anos. Então, hoje nós vamos ter o tema trânsito seguro novamente e vamos conhecer os tipos de sinalização para a segurança no trânsito. Com certeza vocês já viram aí pelas nossas ruas que nós temos placas, que nós temos semáforos, que nós temos algumas coisas pintadas no chão.
Hoje a nossa aula vai ser sobre isso. Preparados? Vamos começar? Vamos lá então. Opa! Tipos de sinalização. Olha o que a prof trouxe para vocês. Observem essa imagem. O que nós podemos destacar aqui? O semáforo, a placa de sinalização, a faixa de segurança e esse quadrado amarelo aqui. Você sabe o que significa? É para os veículos não ficarem parados aqui, interferindo o trânsito dos outros veículos que estão no sentido descendo a rua, como é o caso aqui que nós estamos observando. Presta atenção então na aula de hoje, que nós vamos aprender os tipos de sinalização que podemos encontrar na nossa cidade, nas rodovias, nas ruas da vila onde você mora, perto da sua escola. Vamos lá com a professora? Vamos começar pelo semáforo. Alguns chamam de sinaleiro. É a mesma coisa. Tem estados que falam sinalização semafórica. Não importa. A sinaleira, para nós é semáforo. É a mesma coisa. Quais são as cores que nós temos no nosso semáforo? O vermelho, o amarelo e o verde. Mas o que é esse semáforo, professora? O que ele representa, para que ele serve? Ele tem uma função de efetuar o controle no trânsito, principalmente nos cruzamentos. Então, para fazer com que o veículo respeite, olha a paciência lá da aula passada que nós aprendemos, respeite a hora que é dele avançar ou a hora dele parar para esperar ou os pedestres ou outros veículos que estão também nas vias. Então, vermelho, pare. O amarelo, atenção. E o verde, siga. Professora, meu pai sempre passa no semáforo quando ele está no amarelo. É correto? Não, porque o amarelo é a atenção. O que ele quer dizer para mim? Ou o semáforo vai abrir para o veículo, ou o semáforo vai ficar vermelho e o veículo tem que parar. Então, o papai tem que ser consciente, a mamãe, a vovó, a pessoa que conduz, né, o veículo e que você está ali como passageiro. Já falei a aula passada e vou reafirmar agora novamente. Você está tendo uma educação no trânsito para você ficar observando as atitudes dos motoristas, né, que estão conduzindo você, para que quando você for o motorista, você não faça esses erros e cobre de quem está fazendo errado. Mas, professora, e o pedestre que você falou a aula passada, ele também tem semáforo? Em algumas ruas da nossa cidade, sim. Nós temos o semáforo do veículo e temos esse que é o semáforo do pedestre. Observa os bonequinhos. Está parado do vermelho. Posso atravessar? Não. O vermelho é o pare. Então, quando está no semáforo do veículo, o vermelho é para o carro parar. Quando está no vermelho do semáforo do pedestre, sou eu quem tenho que parar. E ele está no verde, ó, ele está se movimentando. Ó. Então, ele está começando a sua travessia. Então, vermelho, pare, verde, siga. Pode ir. Então, o semáforo do pedestre, ele orienta o pedestre para a sua travessia. Legal, né? Você já conhecia as cores do semáforo? Já? E que tal se a gente fizer uma atividade para pintar, então, e você fixar mais isso? Vamos fazer? Olha só que legal que a professora trouxe para vocês, ó. Vamos pintar corretamente as cores do semáforo. 3 lápis de cores você vai ter que separar aí. Será que você lembra quais são? Vermelho, amarelo e o verde, que eu vou pintar corretamente. Então, esse é o semáforo do veículo e esse é o semáforo do pedestre. 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade e a professora já corrige para ver se vocês acertaram. Vamos lá? Podemos começar? Valendo, crianças!
E aí, crianças, vamos fazer a nossa correção? Será que vocês acertaram pintar o nosso semáforo? Vamos lá. Primeira, que cor vocês utilizaram? Pro pare. Isso, vermelho, muito bem. E o atenção, professora, ninguém pode passar, nem o veículo, nem o pedestre. Que cor que é a atenção? O amarelo, muito bem. E agora, professora, o carro vai avançar. Que cor que deve ficar o semáforo? Verde, muito bem para quem acertou. Então, o semáforo do veículo está pronto. Vamos ver se vocês acertaram o semáforo do pedestre? Bonequinho parado quer dizer o quê? Pare. Então, o bonequinho é vermelho. E o segundo, ele está em movimento, quer dizer o quê? Ficou verde para o pedestre fazer a sua travessia. Olha que legal que você aprendeu. E cobra do papai para passar no semáforo das cores corretas, tá bom? Vamos continuar os nossos tipos de sinalizações? Vamos lá. Já vimos então o semáforo, que é a primeira. Temos também as chamadas sinalizações horizontais. Ah, professora, o que é isso? O que é o horizontal? Tá deitadinho assim, ó. Tudo que nós encontramos no chão, nas ruas da nossa cidade. A faixa de pedestre, a travessia elevada, essas faixas aqui, ó, não pode fazer ultrapassagem, né? Ela é uma faixa contínua. Nós temos também as vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais. Nós temos aqui as flechas, ó, indicando o caminho que eu tenho, as setas, os caminhos que eu tenho que seguir. Então, 2 sentidos para lá, 2 sentidos para cá, tá pintado no chão. Temos esse também escrito pare. Às vezes tem outra placa vertical aqui, que é um triângulo, que nós já vamos também observar com a professora. Tem escrito no chão, parada rápida, já viram essa? Geralmente em frente de padarias e em frente a supermercados tem também parada rápida, mas também principalmente nas farmácias. Aí tem uma outra placa vertical junto dizendo assim, 15 minutos, pisca-alerta ligado. Quer dizer o quê? Eu posso sair dali e ir no cinema assistir um filme? Claro que não. Eu só tenho 15 minutos para ocupar aquela vaga ali enquanto motorista. Então, eu paro na vaga, ligo o meu alerta, tenho 15 minutos e vou embora com o meu veículo. Tá no chão, então, sinalização horizontal. Verticais. Com certeza vocês já viram essas placas aí pelas nossas ruas, não é verdade? Nas vilas, no centro da cidade. Olha o triângulo que a prof falou, ó, do preferencial. Temos aquela, pare. Quem que tem que parar? O veículo, porque a outra via é que é preferencial. Então, ele tem que parar aonde ele está. O quilômetros indicado para você pode andar na velocidade do veículo. Muitas vias é 40, outras é 60, 80. Nas rodovias, se for pista simples, tem uma velocidade limitada. Se for pista dupla, vou daqui para Curitiba, é até 110 que eu posso correr. Posso correr 150? Claro que não. É 110 que está marcado, no caso aqui é 80, é essa velocidade que eu tenho que fazer, tá bom? E as outras, ó, todas têm a sua indicação. Proibido estacionar, já viram essa aqui? Às vezes tem um outro risco vermelho aqui, ó, que é proibido parar e estacionar. Só assim, eu vou só descer alguém ou subir alguém, eu ligo o meu alerta, se eu não estiver atrapalhando ninguém atrás, rapidinho a pessoa entra no carro ou desce do carro e eu parto com o meu veículo. Se tiver outra marca aqui, eu não posso fazer isso. Não posso nem parar e não posso também nem estacionar. Um peixe voador, professora? Claro que não. O que é isso aqui? Indicando que nós temos um aeroporto por perto. Ó, nossa cidade, nós temos o aeroporto Santana. Lombada, a placa do pare, que nós já vimos. E elas ficam assim, ó, geralmente nos postes. A professora até trouxe para mostrar para vocês aqui exemplos de placas de sinalização. Vamos começar com a amarela. Vocês sabem, a cor amarela significa o que mesmo? Atenção! Então, essa placa indica a advertência. Ela está me
advertindo de alguma coisa. Se tem uma lombada aqui, porque tem uma travessia elevada, ou de repente porque tem uma curva sinuosa muito forte, muito difícil de ser transposta, eu tenho que reduzir a minha velocidade. Então, é necessário eu obedecer o que a placa está me advertindo. Essa aqui vocês conhecem? Já viram nas ruas das vilas de vocês? Perto das escolas tem uma dessa. O que será que ela indica? Você é capaz de falar para mim? O que será que ela quer me advertir? Motorista, reduz a sua velocidade, porque é uma área escolar. Ou seja, tem crianças por perto. Vai devagar, motorista. Calma, que nós temos crianças na redondeza. A professora também trouxe essa aqui. Essa é a placa da obrigação. O que tiver aqui, eu sou obrigada a cumprir. Olha os modelos aqui que a prof trouxe, ó. Nós já estamos até observando aqui durante a aula. Sou obrigada a andar até 80 por hora. Sou obrigada a seguir esse sentido. Aqui eu posso ou seguir em frente ou virar, como a placa está indicando. Aqui eu sou proibida de retornar, que é a nossa outra placa. Olha essa aqui, proibição. Tem esse risco, essa marca atravessada, eu sou proibida de fazer, proibido converter, proibido ficar mudando de faixa, ficar costurando aí pelas estradas, como muitos motoristas fazem, proibido virar à direita, proibido virar à esquerda, tá aqui proibido. Vamos relembrar mais um pouquinho? Advertência. Está me advertindo de alguma coisa. Olha, tem animais na pista, tudo. Está no amarelo, advertência. Obrigação, está aqui, assim, eu sou obrigada a seguir o que a placa está me indicando. E proibição, sou proibida de fazer alguma coisa que ela esteja ali representando. Vamos continuar as nossas aulas sobre sinalizações de trânsito? Vamos lá. Também nós temos a sinalização de gestos, que é o nosso quarto tipo de sinalização. É o policial ou é o agente de trânsito. Mesmo que o semáforo esteja funcionando normalmente e esse guarda de trânsito, esse agente da autarquia está ali fazendo os gestos, é ele que eu tenho que obedecer. Feito? Vamos relembrar. Semáforo, sinalização horizontal, sinalização vertical e os gestos, então, do agente de trânsito. Vamos lá! Temos a nossa primeira atividade, professora. A professora fala um monte, tem que registrar de alguma forma para eu não esquecer. Então, sobre a travessia do pedestre que a professora comentou e vai falar mais um pouquinho com vocês. Marque a alternativa correta e pinte a imagem depois, como que a criança agiu corretamente. Eu, enquanto pedestre, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser idoso, como que eu tenho que atravessar a rua? A prof já falou disso um pouquinho na aula passada, mas nós vamos relembrar. Eu posso andar de qualquer jeito, atravessar em qualquer forma? E os pontos cegos? Ai, professora, o que é ponto cego? É algo que dificulta eu observar se está vindo carro ou não. Dê exemplo, professora. Postes, árvores, vamos ver também carros parados, ônibus parado, aquelas caçambas que tem de colocar resíduos de construções, é ponto cego. O que é isso? Ela dificulta quem está ali para fazer a travessia de ver se está vindo o veículo e também dificulta ao motorista observar se tem alguém atrás daquele ponto cego, tá? Não esqueça, cuidado. A melhor forma de eu fazer a minha travessia é sempre nas faixas de pedestres, quando elas têm, e se não tem, é próximo à esquina, porque eu posso olhar para todos os lados se está vindo carro ou não, para eu poder fazer a travessia. Vamos ver se vocês acertam essa atividade? 5 minutinhos para vocês tentarem acertar aí. Vamos lá!
Vamos corrigir então? Será que vocês conseguiram marcar a atividade certa? É correto ficar atravessando no meio dos carros, nas ruas? Claro que não, professora, eu corro o risco de ser atropelada. É correto eu utilizar a faixa de pedestre? Sim, professora, e muito bem. Parabéns para quem acertou. E depois nós vamos colorir então essa atividade para ficar bem bonita no nosso caderno. Vamos continuar? Vamos lá! Vias compartilhadas. Você sabe o que é isso? Nós temos muitas em nossa cidade agora. Vamos aprender mais um pouquinho? Ó, já viram isso pelas nossas ruas? Por que que ela é compartilhada? Porque tem a parte do pedestre e tem a parte do ciclista. Nada de ficar andando no lugar do ciclista se você está a pé fazendo caminhada. É do ciclista, é do pedestre, seguindo a direção correta, gente. Imagine um ciclista vindo aqui e o outro vindo na contramão, se a rua só sobe para aquela direção. Não pode também, tem que tomar cuidado. Olha o outro exemplo que a professora trouxe, ó, tá? Vamos observar aí então as atitudes corretas nas nossas vias compartilhadas, porque ela também pode ser perigosa se eu fizer a coisa errada. Então, se cuida. Tem mais modelinhos, quer ver? Outros lugares da nossa cidade, ó. Temos essa aqui, ó, tem até a velocidade, ó, para a pessoa, né, para os ciclistas ficarem ali dirigindo a velocidade dos veículos, porque tem ciclista, porque tem pedestre também nas vias. O Parque de Olarias, você já foi lá? Eu canso de ver pessoas andando a sua caminhada do lado do ciclista. Aí o ciclista que tem a campainha lá, ele dá uma buzinadinha lá, ops, aqui é meu, dá licença. Então vamos respeitar. Lembram do respeito? O respeito no trânsito em primeiro lugar. Então use a sua faixa correta. O que mais que nós temos, professora? Nós temos que falar sobre o ciclista. Você tem bicicleta? Você anda aí pelas ruas da sua vila de qualquer jeito? Não pode também, gente. A bicicleta, assim como os veículos, como os pedestres, também sim tem regras para serem seguidas. Vamos ver então algumas delas? Ó, a bicicleta acima do aro 20 é considerada um veículo. Se ela é considerada um veículo, ela tem que seguir as regras do trânsito do veículo. Se a pista está, a rua, a via, está nessa direção, o ciclista tem que seguir nessa direção, próximo ao meio-fio. Ele não pode ficar no meio da via, lá no meio dos carros. Ele tem que ficar próximo ao meio-fio. Aí, professora, tem carro estacionado. Ele pode ficar próximo ao veículo estacionado. Vamos ver mais um pouquinho? Não pode circular pelas calçadas. Lembra que a prof já falou? Vai lá no calçadão do centro da cidade, desce da bicicleta e empurra. Vai atravessar uma passarela, desce da bicicleta e empurra. Você, criança, está andando na frente de casa na calçada, está vindo o pedestre, você pode continuar? É o pedestre que tem que sair da calçada? Claro que não. A calçada é do pedestre, a professora já ensinou. Então você... cuidado, vai nos parques, no campinho, na garagem de casa, sempre com um adulto por perto. Muito perigoso ficar andando de bicicleta de qualquer jeito pelas vias aí, porque pode acontecer um acidente também. Cuidado! Ao andar nas passarelas e calçadão, ó que a prof falou, deve descer da bicicleta e empurrá-la. Deve possuir equipamentos de proteção, tanto o ciclista quanto a bicicleta. Você sabe quais são esses equipamentos? Na nossa cidade nós temos muitos passeios ciclísticos por aí. Tem muitas pessoas também que usam a bicicleta como meio de transporte para ir para o trabalho, para ir para a academia, para pedalar lá no Parque de Olarias ou no Parque Linear. Então alguns até têm alguns equipamentos, mas na rodovia ele é obrigatório. Você já viu eles descendo sentido praia, quem já foi? Passa que são uns doidos descendo aquelas serras lá. Eles têm que ter alguns equipamentos. Vamos ver o da bicicleta primeiro? Primeiro da bicicleta, ó. Equipamentos da bicicleta. O que a bicicleta tem que possuir? Espelho retrovisor do lado esquerdo. Por quê? Eu vou ultrapassar alguém ou tem algum empecilho da minha frente, eu vou virar a cabeça para trás.
E se virar a cabeça para trás, eu posso me desequilibrar e posso cair. Então, se eu tiver ali o espelho retrovisor do lado esquerdo, eu olho, não tem nenhum empecilho, não está vindo nenhum outro ciclista, não está vindo nenhum veículo, eu posso fazer a minha transposição, ou seja, eu posso ultrapassar alguma coisa que esteja na minha frente. Pedais refletivos, ó. Nós até chamamos de olho de gato isso aqui. Não sei se você já ouviu falar disso. O refletor vermelho atrás lá, ó, é chamado de olho de gato. Você já viu um olho de gato à noite, quando o farol de um carro bate nele? O olho se expande. Mostra o quê? Tem algum perigo ali da frente. O motorista fica esperto. Ai, tem alguma coisa brilhosa ali na frente. Será que é alguma coisa que está se locomovendo ali? E ele consegue, então, ver que é um ciclista que está na frente. Algumas bicicletas têm também o refletor branco aqui na frente, algumas ficam até piscando, ó, chamando a atenção do veículo que está vindo na via, que tem então um ciclista a caminho. E também nós temos o equipamento do ciclista. Vimos da bicicleta, mas e o ciclista tem também? Claro que tem, professora. Capacete, cotoveleira, joelheira e nos pés um calçado firme, um tênis ou um sapato que deixa seu pé confortável, porque se você tiver de chinelo, já andou de bicicleta, pedalou lá de chinelo, o chinelo não cai do pé? A gente fica lá, não sei se pega o chinelo ou se continua pedalando, é perigoso. Então, cuidado. Será que a gente atingiu o objetivo da aula de hoje? Ó, a professora vai relembrar o nosso objetivo e depois tem um videozinho no final sobre os equipamentos do ciclista para você assistir. Bem legalzinho, bem curtinho, mas para você fixar como é importante os equipamentos do ciclista também, tá? Qual que era o nosso objetivo mesmo? Compreender os tipos de sinalização para a segurança no trânsito, conhecer esses tipos de sinalização. Vocês conheceram alguns, com certeza já tinham visto nas suas casas, nas suas vilas, na sua cidade, não é verdade? Até qualquer dia. E fiquem então com o vídeo do ciclista. Beijo da Prof. Maria. Tchau, tchau. O maior sonho de Tiago sempre foi ganhar uma bicicleta. Muito feliz, ele recebe o presente do seu pai e fica louco de vontade para dar a primeira voltinha. Seu Eduardo, que é um pai muito cuidadoso, alerta que andar de bicicleta é muito gostoso, mas pode ser perigoso. Que tipos de perigo andar de bicicleta pode oferecer? Se você respondeu que um dos perigos é cair da bicicleta, parabéns! Na queda, o ciclista pode bater a cabeça, quebrar dentes, braços ou pernas, se esfolar ou ainda coisa pior. O segundo perigo são as colisões, que podem acontecer quando se anda perto de outros veículos. Tiago concorda com seu pai que precisa tomar cuidado, mas agora o que ele quer mesmo é pedalar. Espera aí, nosso amiguinho não está esquecendo alguma coisa? Se você respondeu que ele está esquecendo os equipamentos de segurança, parabéns! Vamos ver quais são eles. O capacete para proteger a cabeça, as cotoveleiras para os braços, as joelheiras para proteger as pernas e não podemos esquecer de um calçado bem firme nos pés. Seu Eduardo, que conhece bem estes perigos, agora dá ao filho estes equipamentos de segurança que são presentes muito importantes porque protegem a vida. Mais do que depressa, ele coloca com cuidado todos os equipamentos de segurança e vai pedalar sua bike num lugar seguro e bem protegido, longe do movimento e dos outros veículos.
Vem aí, Educação Física. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula bem divertida para vocês. Eu sou a professora Juliana da Escola Alda e juntamente com o professor Patrick, meu colega de Escola Alda, e o professor Tiago da Escola Maria Coutinho, nós preparamos uma aula muito divertida para vocês. Hoje nós vamos falar de um jogo que a maioria de vocês já conhecem. E, primeiramente, eu vou dar umas dicas para vocês, para ver se vocês acertam qual é esse jogo. A primeira dica é que é um jogo que a maioria de vocês já conhecem. Ele é muito praticado nas escolas. Geralmente, ele é praticado na quadra de vôlei da escola, mas também pode ser praticado em outros lugares. Ele tem que ter um número igual de participantes. E a terceira dica é que tem que ter um capitão de cada lado. Qual será que é esse jogo? Pensem um pouquinho. Eu acho que a maioria de vocês já pensou certinho. Vamos ver? O que será que eu estou ouvindo? Quem será que falou? Isso mesmo, quem falou? Queimada, isso mesmo. O jogo que nós vamos falar hoje é a queimada. Só que a queimada que nós vamos falar hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. Mas antes eu vou falar qual que é o objetivo do jogo de queimada. Primeiramente, o objetivo é queimar o maior número de jogadores. E quando esse jogador é queimado, o que acontece? Ele pode ficar na quadra? Sim ou não? Não. Ele sai da quadra pela lateral e ele vai junto com o seu capitão. No jogo de queimada tradicional, o capitão ele pode doar vidas. Geralmente o capitão ele tem 3 vidas para doar. E quando o número de participantes é eliminado, vence a equipe que eliminar o maior número, certo? Estão entendendo o que a professora está falando? Mas hoje nós vamos fazer uma queimada um pouquinho diferente. Essa queimada, ela vai ser substituindo jogadores por tampinhas de garrafa. Tá certo? Aqui a professora desenhou uma mini quadra juntamente com o professor Tiago e com o professor Patrick. Nós desenhamos essa mini quadra que foi desenhada, ela foi traçada com fita crepe. Em casa vocês podem utilizar a fita crepe ou também durex colorido para parecer bem a mini quadra. E as tampinhas de garrafa, a professora e os professores trouxeram tampinhas vermelhas para identificar um time e tampinhas amarelas para identificar outro. Os capitães nós colocamos cores diferentes, roxo de um lado e branco de outro, para na hora de fazer a jogada vocês poderem identificar quais são os capitães. Tudo certo, pessoal? Estão preparados para nós começarmos o nosso jogo de queimada? Professores, estão preparados? Então vamos lá, professores, cada um do seu lado. Então, como que nós vamos iniciar esse jogo? Então, o professor Patrick vai iniciar o jogo. Ele vai colocar o seu capitão ali no centro da nossa mini quadra. Isso. Ele vai dar, um toque com o dedo e tentar acertar na tampinha do adversário, que é o professor Tiago. Vamos lá, professor Patrick. E o professor Patrick jogou fraquinho, ele vai voltar para o seu lugar. Agora é a vez do professor Tiago. Mais forte, professor Tiago. Quase, professor Tiago. Mais uma vez o professor Patrick. O objetivo é acertar a tampinha do adversário. Ó, o professor Patrick quase acertou. Mais uma vez, professor Tiago.
Foi muito forte, professor. Agora mais uma vez o professor Patrick. Vamos lá, professores, tentando acertar. Agora, dessa vez, o professor Patrick vai jogar e vai deixar a tampinha dele aonde parar. Pode deixar, professor Patrick. Vai, professor Tiago. Pode deixar a sua tampinha aí. Vai, professor Patrick. Joga da onde você deixou a tampinha. Pode deixar. Professor Tiago vai e joga da onde você deixou a tampinha. Pode voltar para o seu lugar. Professor Patrick. Ó, o professor Patrick acertou. Ele vai pegar a tampinha do professor Tiago com o seu capitão. Pode pegar o capitão e voltar para o seu lugar. Vai, professor Tiago. Pode pegar, professor. Então, os professores acertaram. Agora, nós vamos começar novamente do centro da quadra, do círculo. Vai, professor Patrick. Professor Patrick acertou. Agora nós vamos fazer uma variação desse jogo. Esse jogador, que é a nossa tampinha que está representada, ele vai ser uma proteção para o jogador do professor Patrick. Ele vai ter a distância mais ou menos de 4 dedos para proteger o jogador tampinha do professor Patrick. Vai, professor Tiago. Ó, mesmo assim, mesmo com a proteção, com a defesa, o professor Tiago acertou. Agora o professor Tiago também tem um jogador que será a tampinha para fazer a defesa, professor. Pode colocar a defesa. 4 dedos, muito bem. Ó, o professor Patrick não acertou, pode pegar lá, professor Patrick, seu capitão. Vai, professor Tiago. No centro da quadra. Vai novamente, professor. Pode pegar o seu capitão, professor Tiago. Agora é outra variação. Quem acertar tem chance de jogar mais uma vez. Se o professor Patrick acertar, ele tem chance de jogar mais uma vez. Como ele não acertou, ele vai voltar para o lugar dele. Vai, professor Tiago, do centro da quadra. Ó, o professor Tiago, ele acertou. Ele vai pegar o jogador, que será a tampinha, ele vai jogar mais uma vez. E o que ele vai fazer com essa tampinha que ele acertou? Ele vai colocar de defesa no jogador dele. Isso. E ele tem direito a jogar mais uma vez. Vamos lá, professor Tiago. Isso aí. Agora o professor Patrick vai jogar pela última vez. Isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso jogo de queimada com tampinhas de garrafa. Então, lembrando que as cores, elas são opcionais. Vocês podem usar essas cores que nós usamos aqui, amarela e vermelha para os jogadores, roxo e branco para os capitães. Fazer essas variações que nós fizemos também. Primeiramente, só jogar para acertar o jogador, depois fazer essa variação de defesa, certo? E vocês podem também inventar outros tipos de variações. E também a quadra, fazer com o durex colorido que nós já fizemos e fica muito bonito. E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram de jogar. Eu acredito que a maioria gostaram. Vocês gostaram, professores? Se divertiram? Então, aqui o nosso objetivo é nos divertirmos. Eu achei muito divertido ver os professores jogando, eu também já joguei e gostei muito. Então,
espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado fácil e quando nós voltarmos para a escola, espero que nós possamos jogar muito essa queimada com tampinhas e também a queimada na quadra que nós estamos acostumados a jogar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!